Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e estamos na nossa 28ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai discutir na prática um dos aspectos negativos daquilo que a gente discutiu lá quando a gente estava abordando sobre a globalização. A gente vai ver um pouquinho sobre a chamada Grande Depressão, ou a crise de 29, ou a quebra de bolsa da Bolsa de Valores de Nova York, certo? Então observem aí. A crise de 1929. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise do capitalismo financeiro. O colapso econômico teve início em meados de 1929 nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo capitalista. Seus efeitos duraram por uma década, com desdobramentos sociais e políticos. E aí tem uma imagem de um investidor que oferece seu carro por $100 em dinheiro, pois perdeu tudo na Bolsa de Valores. Mas, professor, Bolsa de Valores, crise, economia, globalização, capitalismo, o que essas coisas têm a ver e o que são essas coisas? A gente vai discutir um pouquinho do que levou a essa crise e por que essa crise teve efeitos negativos no mundo inteiro, certo? Observem. O que foi a crise de 1929? Ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929 foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Essa crise ocorreu nos meses de setembro e outubro de 1929, nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada à época, despencou bruscamente, provocando a sua quebra, ou crash. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana, que durou até meados dos anos de 1930. Então a gente tem algumas coisas, alguns acontecimentos que levaram a tudo isso. Então a gente vai ter a crise de 29, consequentemente, por causa da crise, a gente vai ter a quebra de valores da Bolsa de Valores de Nova York, que vai culminar nessa chamada Grande Depressão. É Grande Depressão justamente por abalar sistematicamente a economia mundial. Todos os países capitalistas da época eles sofreram bruscamente com essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Continuando, observe. As principais causas dessa crise de 29. As principais causas da crise estão ligadas à falta de regulamentação na economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na Bolsa de Valores e não nos setores produtivos. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Então, basicamente, a economia dos Estados Unidos ela sobrevivia nesse período principalmente do investimento europeu nos seus produtos, em comprar as coisas dos Estados Unidos. Só que como a Europa conseguiu se reerguer após a Primeira Guerra Mundial, apesar de levar alguns anos, ela conseguiu se reerguer e ter a sua economia novamente solidificada, cada vez mais os produtos eles foram diminuindo o preço e os juros de empréstimos lá nos Estados Unidos. Então isso culmina em cada vez mais os preços ficarem baratos e às vezes não valer o preço da importação, da exportação. Isso faz com que a Bolsa de Valores de Nova York quebre, porque os investidores que não tinham muito produto para vender ou que tinham muito estoque de produto, eles acabam investindo na Bolsa e perdem tudo por conta desse crash da Bolsa de Nova York. Mas o que foi esse crash? Observe. O crash da Bolsa de Nova York, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York. Com tanta especulação, as ações começam a se desvalorizar, o que gera o crash ou crack da Bolsa de Nova York,
no dia 24 de outubro de 1929. Esse dia seria conhecido como a Quinta-feira Negra. O resultado óbvio foi o desemprego generalizado ou a redução salarial. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição nos preços. Então, a partir do momento em que essas grandes empresas começam a estocar produtos por não ter consumidores suficientes, eles passam a demitir os funcionários, porque eles não tinham como manter esses funcionários, ou diminuir a renda deles. Consequentemente a isso, o preço dos produtos eles ficam cada vez mais baratos, certo? Vai caindo ainda mais. Como o consumo vai caindo, o preço também vai ter que cair. É a nossa lei da oferta e da procura. Porém, essa quebra, esse valor que vai se caindo, ele se caiu em números absurdos, o que faz com que cada vez mais as pessoas entrem em um colapso econômico, certo? Continuando. Muitos bancos que emprestaram dinheiro faliram por não serem pagos, diminuindo assim a oferta de crédito. Com isso, muitos empresários fecharam a porta, agravando ainda mais o desemprego. Os países mais atingidos pela quebra de bolsa de Nova York foram as economias capitalistas mais desenvolvidas, dentre elas os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido. Em alguns desses países, os efeitos da crise econômica fomentaram a ascensão de regimes totalitários, que é o que a gente viu que faz com que surjam esses regimes no período entre guerras e no período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Na União Soviética, onde a economia em vigor era socialista, pouco foi afetada. Então, como os soviéticos eles tinham, na verdade, esse regime socialista que visava o comunismo, eles não dependiam economicamente nem financeiramente desses países capitalistas. Então, essa quebra da Bolsa de Nova York não afetou a União Soviética diretamente. Então, eles foram pouco afetados com tudo isso. Já as economias capitalistas, elas foram diretamente afetadas. Continuando. A crise de 29 no Brasil. A crise econômica nos Estados Unidos atingiu em cheio o Brasil. Neste momento, o país exportava praticamente apenas um produto, que era o café, e as boas colheitas já tinham feito que o preço do produto tivesse uma queda. Além do mais, como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram as compras significativamente. Para se ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca de café era cotada a R$200 mil em janeiro de 1929. Um ano depois, seu preço era de R$21 mil. A crise de 1929 no Brasil enfraqueceu as oligarquias rurais que dominavam o cenário político, o poder, e abriu um caminho para a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, o que a gente já discutiu aqui em aulas passadas. Mas foi absurdo como essa crise atingiu o Brasil, como a gente viu lá na globalização, o Brasil, por ter essa economia muito ligada aos países, eles são afetados também quando há uma grande crise, como essa crise de 29, certo? Continuando. Em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, havia mais ações que compradores e o preço baixou vertiginosamente. Por isso, milhões de investidores norte-americanos que puseram seu dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York faliram quando a bolha de crédito estourou. Isso provocou um efeito em cadeia, derrubando as bolsas de Tóquio, Londres e Berlim na sequência. O prejuízo foi milionário e sem precedentes históricos. Na sequência, estoura a crise financeira, visto que as pessoas, em pânico, sacaram todos seus valores depositados nos bancos, o que provocou seu colapso imediato. Assim, de 1929 até 1933, a crise só se agravou. Então, foi um colapso econômico mundial. É para vocês verem como a gente tem essa economia muito ligada a esses países capitalistas que detêm um poder econômico maior. O Brasil, por ser um país emergente, subdesenvolvido, emergente, enfim, um país que não tem essa produção de riqueza muito grande, ele depende muito da economia desses países mais desenvolvidos, como exemplo dos Estados Unidos. A gente tem uma ligação muito grande com os Estados Unidos.
de dependência, inclusive. E isso afetou drasticamente não só o Brasil, como outros países no mundo inteiro. E aí tem uma foto, ó, de dezenas de clientes que fazem fila para tirar seus depósitos em julho de 1930. Isso porque eles tinham medo de, com a falência dos bancos, eles perderem aquilo que eles tinham no banco, certo? E não era tão fácil como a gente tem atualmente, de ver conta, ver saldo, ver se o nosso dinheiro está na conta, quanto tem e sacar. Não era essa facilidade toda. Era uma coisa que demandava mais tempo, mais trabalho, certo? E as principais consequências dessa crise? Observe. O plano econômico do New Deal foi o principal responsável pela recuperação econômica dos Estados Unidos, sendo adotado como modelo por outras economias em crise. Na prática, esse programa do governo previa a intervenção do Estado na economia, controlando a produção industrial e agrícola. Concomitantemente, projetos federais de obras públicas foram realizados com foco na construção de estradas, ferrovias, praças, escolas, aeroportos, portos, hidroelétricas, casas populares, enfim. Assim foram criados milhões de empregos, fomentando a economia pelo consumo. Mesmo assim, em 1940, a taxa de desempregados estadunidenses era de 15%. Essa situação foi finalmente resolvida com a Segunda Guerra Mundial, quando a economia capitalista mundial se recupera. Ao final da guerra, apenas 1% dos norte-americanos produtivos estavam desempregados e a economia estava a pleno vapor. Isso porque os Estados Unidos participaram da guerra, mas eles não tiveram a sua economia tão abalada porque a guerra não acontecia no seu território, acontecia na Europa, certo? Principalmente no território europeu. Então eles não têm essa economia tão abalada por conta disso. Então, esse foi o New Deal, foi o plano que reergueu a economia estadunidense para uma nova era. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer duas questões para a gente tentar fixar melhor o que a gente estudou, certo? Observe. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período do entre-guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada como, letra A Guerra Franco-Prussiana, B, a quebra da Bolsa de Valores de São Paulo, C, a Guerra Civil Americana, ou D, a quebra de Bolsa de Valores de Nova York. Então, como também é conhecida essa crise de 29? Tá muito fácil, certo? A alternativa certa é a letra D. Também é conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou, como estava no título da aula, a Grande Depressão, certo? Segunda questão. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 29, o governo dos Estados Unidos lançou um programa intitulado. Então, qual foi o programa intitulado? Qual foi o programa lançado para tentar suprir toda essa crise? Letra A, o Pacto de Varsóvia. Letra B, o New Deal. Letra C, o Acordo de 1931. Ou letra D, o Projeto Manhattan. Então, a alternativa certa é a letra B, foi o que a gente acabou de discutir, certo? Esse programa criado pelo governo estadunidense para tentar reerguer a economia com base principalmente na produção industrial, certo? Então, tivemos muitas produções de casas, de escolas, de praças, de hidroelétricas, de aeroportos, de portos, para gerar cada vez mais emprego e cada vez mais aumentar a economia dos Estados Unidos e fazer com que a Bolsa de Valores de Nova York tivesse um investimento maior desses grandes empresários capitalistas e, com isso, conseguir reerguer tudo aquilo que eles tinham perdido. Isso foi muito significativo porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, eles já tinham reerguido toda essa estrutura. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acesse a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Tchau, tchau, até uma próxima.